Senador Isalci Lucas, do retorno aos trabalhos, após o primeiro turno das eleições, primeiro foram inúmeros colegas que foram candidatos. Eu queria aqui cumprimentar a todos os candidatos, eleitos ou não eleitos. Todos deram a sua contribuição para aquilo que nós mais prezamos, que é a democracia. Queria homenagear todos vocês. Repito, eleito ou não eleitos. É assim que a gente vai escrevendo a história do nosso país. E ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. Mas, presidente, eu quero também cumprimentar o senador Paulo Rocha. Paulo Rocha, você fez um dos discursos mais brilhantes da tua vida, que eu vi. Permita que eu diga isso. Olha que eu te conheço há muito tempo. Equilibrado, tranquilo, pedindo que não se use a política do ódio, do ataque, de querer só atacar o adversário como se fosse um inimigo de morte, meu Deus do céu. Isso não existe na política. Paulinho, hoje você arrasou. Deu até conselho para o teu adversário, que o tratou como inimigo, ou trata o PT como inimigo, ou às vezes eu digo, quando falam tanto PT, que é apaixonado pelo PT, até gostaria de estar no PT. Não estou citando o nome de ninguém. Você foi tranquilo, colocou os assuntos. Ora, tem ação que a justiça decide. Quando perguntavam para mim em ações que envolvia qualquer senador ou deputado ou homem público, eu dizia, e se investigue tudo e o Supremo decida. E assim aconteceu. Não dá agora para uma hora da outra alguém começar a dizer que eu prendo e arrebento e eu tenho razão, não importa se foi 100 anos atrás, e fica jogando números e dados ao vento, mas é ao vento mesmo. O povo brasileiro não é bobo, pessoal. O povo brasileiro sabe quem é quem e sabe quem votar. E daí, na última eleição nós perdemos e nos submetemos humildemente e com a maior clareza de intenção ajudar que acertasse e que a democracia fosse fortalecida. Não questionamos resultado nenhum, urna de papel, ou na telinha, ou aqui, ou ali, nada, não questionamos nada. Por isso, presidente, que eu seria muito bom que a partir da fala ali do Paulo Rocha, nós entrasse aqui e podemos divergir nas causas, em programa de governo, de ideias, e isso é muito positivo. Se a gente fala que eu vejo muita gente falar que os debates, querida Soraya Tronic, que está aqui na tela, e você participou, mas não foi bom o nível dos debates. Criticavam tanto lá, mas de repente vão fazer do palco do plenário a mesma coisa. Eu vi uma fala tua, Soraya Tronic, na semana passada, achei muito equilibrada, muito tranquila. Eu gosto quando eu também falo de forma equilibrada, que não ultrapassa o limite. É assim que nós vamos avançar. Eu queria aqui, olha, eu estou no Congresso, vou para 40 anos, né? 4 mandatos de deputado federal e 3 de senador. Nunca tive em primeiro lugar nas pesquisas. Terminei diversas vezes em primeiro lugar. Pesquisa tenta influir, pessoal, mas no fim não pensa que a pesquisa que vai ganhar a eleição. Pesquisa não ganha a eleição, quem ganha é voto na urna mesmo. É votar lá com muita convicção. Eu, no longo da minha vida pública, eu quero até dar um conselho para aquele colega que tem entrado de forma muito atravessada, eu diria, no debate, só acusando todo mundo. Não sei porquê, porque eu nunca vi ele assim. Eu tenho o maior respeito por ele, podem crer, viu? Mas nunca vi ele assim. E é o único que entra de uma forma que parece que é o dono da verdade e quem não pensa como ele é inimigo. Eu não considero nem ele meu inimigo. Não é. Podemos pensar diferente. Eu queria mais cumprimentar, presidente. Eu participei de um evento em São Paulo, com a participação de em torno de 22 senadores, em torno de uma dúzia de governadores. É um evento que terminou num alto nível, né? De vamos discutir propostas, causas e vamos aí para o segundo turno. Então, meus cumprimentos àquele evento que eu tive a alegria de participar. Falei pela região sul, porque era o único presidente daquela região, no nosso campo de atuação naturalmente, né?
E quero aqui de público deixar aqui meus elogios à postura do PDT, depois que terminou o primeiro turno, né? Esse trabalhismo que eu vivi e convivi pela minha idade, de Getúlio, de Jango, de Brizola, de Pasqualini, de Abdias Nascimento, que aqui eu quero cumprimentar o senador Marcelo Castro, que apresentou um projeto de lei, e eu me prontifiquei, quando fui provocado a ser relator, para que Abdias Nascimento esteja, o ex-senador falecido, Abdias Nascimento esteja entre os heróis da pátria. É esse PDT do Abdias, de Neiva Moreira, de Carlos Alberto Gaó. Parabéns ao presidente Carlos Lupe, dizer que sempre acreditei que no segundo turno, cada um ia escolher aquele que entendesse estava mais próximo das suas posições. E assim o PDT fez, e assim o Ciro Gomes declarou que vai seguir a orientação do seu partido. Todo mundo sabe que quando iniciei minha vida, todo mundo sabe no Rio Grande, né? Eu tinha caminhos a seguir, e o caminho que eu optei foi o do PT. Então, consequentemente, eu tenho um candidato, que é o presidente Lula, e fico feliz de ver que o próprio Ciro Gomes agora recomenda, pela orientação do PDT, o voto no presidente Lula. Quero também cumprimentar com muito carinho a nossa bancada feminina, naquela que estava entre as 5 mais bem colocadas, estava no debate. Simone Tebet e a nossa querida Soraya Tronic. Representaram bem essa casa. Soraya Tronic, para mim, me permita que eu diga que você aqui era mais incisiva até aqui nas comissões. Eu vi você tranquila, firme, sorridente e com um olhar grande, e não com um olhar para baixo. Então, parabéns, Soraya, parabéns, Simone Tebet, que foi líder também da bancada feminina, foi presidente da CCJ, e como ela disse, ela não precisa concordar 100% com a opção que ele fez pelo Lula, mas só saber que estamos no mesmo caminho e num grande momento em busca de mudanças e do fortalecimento da democracia, eu me senti muito bem contemplado com a nossa dupla de mulheres entre os 5 melhores colocados. E claro que a manifestação da líder Simone Tebet nos deixou muito feliz, né? Muito feliz. Queria também cumprimentar Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente por 2 vezes, um homem respeitado no mundo todo. Não quer dizer que não podemos divergir, né? Lembro aqui dele, muitas vezes, quando jovem, na porta de fábrica, eu ainda sindicalista, e ele dialogando com Lula, enfim, e muitas vezes nós o apoiamos. Quero também dizer da importância que está se tornando essa frente ampla, que eu chamo, pelo Brasil, né? Me lembra muito a Assembleia Nacional Constituinte, a grande campanha das diretas, que diversos segmentos da sociedade se uniram, que entenderam que aquele momento era o melhor para o povo brasileiro, com todo o direito de quem pensava diferente ter outra posição. Não posso deixar de lembrar aqui do meu querido amigo, autor do Seguro-Desemprego, José Serra. Eu me lembro que eu tinha 3 projetos, Jorge Weck, meu e dele, mas o dele realmente foi o primeiro. E ele é o autor, nós somos, com satisfação, digamos, coautores do lado dele. José Serra, senador, ex-ministro da Saúde, ex-candidato a presidente, uma liderança histórica, um homem preparadíssimo. Falar aqui também, por que não, dos economistas que estão na Frente Brasil da Esperança, Demar Baixa, Pedro Malan, Armínio Fraga, Pércio Aguido. Economia tem que ser também um eixo da democracia. E claro que não tem que pensar em economia só numa visão de extrema esquerda ou de extrema direita. Não. Numa postura equilibrada que olhe para todos. Eu digo aqui com tranquilidade. Eu tenho relação boa com o agro, e daí? E daí? Mas tenho também relação boa com o agricultor familiar, com o sem terra, com o sem teto. E respeito muito a todos. E todos são importantes, tanto o agricultor familiar como também o agro, são importantes, claro que são. Seria burrice dizer que não são importantes para as divisas, para a economia, para o nosso país. Mas, enfim, eu sei que muitos falaram 25 minutos, mas não vou ficar 25 minutos, não.
terminar dizendo que a democracia brasileira ela está amadurecendo. Estamos numa nova eleição para presidente de forma contínua. Há quantos e quantos anos? Foi com a democracia que tivemos grandes avanços consagrados na Constituição, que completou ontem, dia 5, 34 anos. Eu fui constituinte, eu estava lá, podia falar de Ulisses Guimarães, mas falo também de Mário Covas. O Mário Covas foi o grande articulador do campo progressista. E tínhamos lá Lula, tinha Olívio Dutra, João Paulo de Molevade, assim, tanta gente. Mas é negável que ele foi o grande articulador do campo progressista. O direito de greve, quando eu fui falar com ele, que eu fiquei responsável, aí fala com ele, olha, vai lá falar com o Jarbas Passarinho. Se ele defender, o Jarbas Passarinho defender, passa. Entreguei o texto para o Jarbas Passarinho, ele olhou, um texto de 10 linhas, pode avisar lá ao pessoal que eu vou defender. Defendeu, passou pela unanimidade. É nisso que eu acredito. É saber dialogar com todos e não achar que ninguém é dono da verdade. E por isso eu entendo que vamos ampliar sim, a democracia vai sair fortalecida. Como ampliamos a Constituinte, as liberdades civis, os direitos, as garantias individuais, liberdade de expressão, de imprensa, manifestação de pensamento e livre expressão da atividade intelectual, artística, entre tanta coisa boa que aproveitamos lá. E quero resgatar aqui, hein? Isso é o que nós não assinamos a Constituinte. Se alguém quiser, eu tenho a prova do meu filho, que hoje tem 26, 27 anos, estava do meu lado assinando lá, o que eu assinei, ele assinou junto, pessoal. Então, esse fake news que lançaram, que nós não assinamos a Constituição, a nova Constituição, não terminamos o processo da Constituinte, é uma bobagem sem precedente. É só olhar na última página que está o nomezinho lá dos que assinaram a Constituinte. Assim vamos avançando. O aperfeiçoamento da democracia, que é o eixo da minha fala, ela se dá no dia a dia, no fortalecimento das instituições públicas e no amadurecimento dos homens públicos. Nós todos vamos amadurecendo e assim vamos escrevendo a nossa história, no respeito à soberania do voto, no avanço da participação popular e das diversidades públicas. Claro que eu sonho com um país onde negros, brancos, índios, pessoas com deficiência, LGBT, todos sejam tratados decentemente, que a mulher não tenha um salário menor que o homem só porque é mulher. Olha esse PL 130, tanto nós brigamos aqui, com toda a bancada feminina apoiando, foi para a sanção, deram um jeito de devolver para a Câmara e a Câmara engavetou. Por 2 vezes não deixaram aprovar. Mas, enfim, por fim, presidente, quero só terminar com esse fato que eu achei grave. Muito grave as denúncias que estão surgindo em todo o Brasil, está em todos os jornais, não é uma coisa aqui, acolá, agora, de chantagem que está sendo feita contra os empregados se não escolherem o candidato da visão daquele empregador. Temos aqui um caso, um crime previsto na legislação, típico do autoritarismo, daqueles que não aceitam o Estado de Direito e são contra a liberdade. É um atentado à democracia e a tão falada aqui por mim Constituição. Os trabalhadores podem denunciar no Ministério Público, denunciem. Não é eu que vou aqui denunciar essa ou aquela empresa, mas vão no seu sindicato e vão ao Ministério Público, que está lá de portas abertas. A denúncia pode ser até anônima ou sigilosa, pois sabemos das retaliações e perseguições. Quem sabe o mundo das fábricas, como eu conheço, comecei a trabalhar muito cedo, né? Somente com 30 e poucos que eu entrei com o movimento sindical, até lá a boca de forno, fundição e metalúrgico. Por isso eu quero lembrar a todos, o importante é não aceitar essa pressão. O voto é secreto e é um direito de cada um. O segundo é dizer que estão ocorrendo muitos casos de xenofobia contra a população nordestina por causa das eleições. Isso é grave, isso é crime, isso é cruel, é covarde, é desumano. Merece ser investigado a fundo e aplicado os rigores da lei. Nós somos um país uno, né? Por que tratar aqueles que pensam diferente ou votam diferente como se fosse um analfabeto, como dizem, como estão dizendo? Então, meus irmãos nordestinos, meus irmãos aqui do meu querido Rio Grande do Sul, meus irmãos de todo o Brasil, não vamos agora inventar mais uma forma de discriminar. Achar que é menor ou é maior, é mais competente ou não, conforme o voto que você dá.
O voto é livre e soberano. Cada um vote como bem entender. Minha solidariedade e o meu respeito profundo à nossa querida gente do Nordeste. Só porque a grande maioria optou lá, 67%, pelo presidente Lula. Olha, agora eu vou dizer que uma outra região, um outro estado que optou pelo outro presidente é porque não tem capacidade. Nunca diria isso. Só se eu fosse um moleque irresponsável, que entendo que na minha idade eu não tenho mais direito de ser nem moleque e nem irresponsável. Presidente, falei até um pouco demais, mas amanhã eu falarei na tribuna, se terei naturalmente a oportunidade, sobre a questão dos evangélicos. Mas mais é mostrando, presidente, a minha intenção é mostrar num documento, de forma respeitosa. Na minha família eu tenho evangélico, e eles sabem que eu não ia mentir aqui. Eu sou católico, mas eu tenho evangélico na minha família. E aqui mostra que os evangélicos, no governo Lula e Dilma, seu presidente, só avançou. 2009, Lula assinou a lei que criou o Dia Nacional da Marcha por Jesus. 2010, lei que instituiu 30 de novembro como Dia Nacional dos Evangélicos. Janeiro de 2016, Dilma sancionou a lei que instituiu o 31 de outubro como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. E aí mostra que desde 2003, governos de PT e Lula, até 2016, os evangélicos cresceram mais de 200% no país. Primeiro, 2003, 2016, segundo o IBGE, subiram 129%. De 2003, primeiro ano do governo Lula, havia cerca de 26 milhões de evangélicos no Brasil. Segundo o IBGE, em 2010, já tínhamos 42,3%. E aí foi avançando. Hoje, em 2016, a população evangélica no país é formada por 60 milhões de pessoas e continua avançando. É isso, de forma resumida, o documento que eu tenho em mãos do IBGE, mostrando que católico, espírita, olha, eu tenho o maior carinho pelo espírita, conheço bem o espiritismo também, embora sou católico, eu sei que tem senador aí que faz seguida sessão a favor dos espíritas, e tem que fazer mesmo, tem que ter evangélico, católico, apostólico, tem que ter religiões de matriz africana, todas elas existem. O nosso país é assim. Dois, Alci, obrigado pela tolerância. Eu sei que o nível do debate no Senado da República será sempre qualificado de uma que a gente chama de um time de primeira, como exige a própria democracia. Obrigado, presidente Salsi.